Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje, dia 12 de agosto de 2025, nós estamos aqui para juntos praticarmos a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós estaremos lendo o livro do profeta Jeremias, 44. E nós vamos ler um total de 30 versículos desta palavra maravilhosa. E como eu sempre digo, juntos nós estamos aqui para obtermos conhecimento da palavra do Senhor. Como eu digo, não estou aqui para pregar, mas o nosso objetivo é saber e conhecer o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus vai abrir o nosso entendimento. Quero agradecer os irmãos que ontem participaram conosco, na nossa live em família, apenas 30 minutos, mas foi uma bênção, os irmãos que ali participaram conosco, e devagarinho nós vamos voltando, como eu falei, o mês de julho nós ficamos praticamente sem as lives, devido a tudo o que aconteceu. Meu pai foi internado, ficamos sem internet aqui em casa, então nós agora estamos começando novamente devagar, amém? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, profeta Jeremias, 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Amém? Jeremias 44, verso 1, que diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo, verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Verso 3: por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles e vossos pais. Verso 4: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais estas coisas, abominável que aborreço. Verso 5: mas eles não deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Verso 6: derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornarão-se
em deserto e em assolação, como hoje se vê. Verso 7. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazei vós tal grande mal contra a vossa alma, para se desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum. Verso 8. Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrardes para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Verso 9. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e a maldade das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Verso 10. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Verso 11. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. Verso 12. E tomarei o resto de Judá, que pus o rosto para, ou melhor, vamos lá novamente, o verso 12. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito, e cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio. Verso 13. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada e com a fome e com a peste. Verso 14. De maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Verso 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres
E todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo, verso 16: Quando a palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Verso 17. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da vossa boca, queimando incenso a deuses, a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações como nós e a nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegre, e não vimos mal algum. Verso 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Verso 19. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolo para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Verso 20. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo, verso 21, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? Verso 22. De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações e as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Verso 23. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos, não andastes, vós sucedeu este mal, como se vê neste dia. Verso 24. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Verso 25. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso
a rainha do céu, e lhe oferecer libações, perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Verso 26. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Verso 27. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de tudo. Vocês estão ouvindo os pássaros cantarem aí? É por causa do pé de jabuticaba ali. O pé de jabuticaba está carregadinho, então os pássaros ficam todos ali. Vamos agora para o verso 28. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Verso 29. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Verso 30 e final. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei ao faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Amém? Então foi aí hoje esta palavra maravilhosa do capítulo 44. Ameaça contra o povo que fugiram ali, o povo judeus que fugiram ali para o Egito. E eu acho tão importante que neste capítulo, quando o povo realmente colocou no seu coração ali que o melhor lugar para eles estarem não era continuar em Judá, era exatamente sair de Judá, porque Nabucodonosor estava chegando, vamos fugir para o Egito. E a gente vê que nesse texto, o texto coloca bem claramente para todos nós que Jeremias, ele profetizava, dizendo que o Senhor queria daquele povo a obediência, queria daquele povo o temor, queria daquele povo a obediência. Mas ao contrário do que eles faziam, era exatamente desobedecer. Você vê que nesse texto eles vão lembrar da rainha do céu. Olha só, eles esquecem da rainha do céu, ou melhor, eles esquecem do rei do céu
E lembra da rainha do céu, porque era uma deusa que eles queimavam incenso. E naquela época, ainda quando a ira do Senhor não estava sobre eles, né, quando eles estavam, entre aspas, andando nos caminhos do Senhor, mas ao mesmo tempo adorando, começaram a adorar imagens, né, estranhas, deuses estranhos, imagem de escultura, eles queimavam incenso, fazia bolo, eles faziam bolo para essa rainha do céu. E aí você vai ver que alguns ainda coloca aqui, né, nesse texto que nós lemos. E aquela época nós tínhamos fartura de pão e nós vivíamos alegre. Alegre é o quê? Alegria é o quê? É festa. Eles viviam em festa. E aí eles lembram, olha, nós paramos de queimar incenso, nós paramos de fazer bolo. E olha o que está acontecendo na nossa vida. Irmãos, eles lembraram da rainha do céu, que era uma deusa, entre aspas, que eles colocaram lá para ser adorado, mas esqueceram dos mandamentos do Senhor nosso Deus. E você observa que eles acreditam tanto, né, que a partir do momento em que eles começassem a queimar incenso para a rainha do céu, que tudo voltaria ao normal. Eles lembram da rainha do céu, mas esqueceram de obedecer o estatuto, a palavra, os mandamentos do Senhor nosso Deus. Eu acho que deu uma amnésia, né? Eles esqueceram tudo e só lembraram do errado. Eles esqueceram do que era certo e lembraram somente do que era errado. E aí, o que acontece? A espada iria chegar àquele lugar, o castigo iria chegar para onde eles fugiram para descansar, o Egito. Vou voltar para o Egito porque lá eu vou ter mais sossego, vou ter uma calmaria na minha vida. Completamente enganado, como o texto ele finalizou aqui. Da mesma forma que Zedequias foi entregue ao rei Nabucodonosor e todo Judá e toda Jerusalém, o Egito também ele seria, né, destruído ali, todos os que estavam ali. E observe bem, aqueles que escapassem, aqueles que saíssem dali e voltassem para Judá, esse, tudo tranquilo. Mas eu digo para você, meu amado, a você que nos acompanha nestas leituras da palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor, ele conhece cada um dos seus escolhidos. Aqueles que escaparam para Judá, era o que Deus ele tinha a proteção. Vocês lembram que em capítulos anteriores, o Senhor falou assim, aqueles que eram para a morte, aqueles que eram para cativeiro, cativeiro, aqueles que eram para a espada, aqueles que viviam ali erradamente, mas vamos dizer, o Senhor tem um plano, vai haver uma saída. Agora isso precisa da minha parte. Não é eu desobedecendo como desobedeceu aqui esse povo quando fugiram para o Egito. Mas eu me colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, dai-me a tua graça, dai-me a tua compaixão, me dê força, porque é isso que nós devemos pedir do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. E vamos agora para um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença, Pai,
para clamar, para pedir a tua resposta. Senhor, eu venho clamar agora em prol deste irmão, desta irmã. Senhor, dai-nos a tua graça, precisamos da tua graça, do teu perdão na nossa vida. Ó Deus de poder, eu peço a ti, Pai, abra, Senhor, o meu entendimento, o entendimento deste irmão, desta irmã, para com a tua palavra, Senhor, nos guarda e nos guia, em teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, que esta palavra possa falar ao teu coração. E eu quero lembrar que amanhã nós estaremos aqui com a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, do capítulo 45. Amém? Isso amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã, quarta-feira, em nome do Senhor. Meus amados, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.